bem-vindos mais uma vez. Desta vez vamos estudar um bocado de português, vamos estudar a mensagem de Fernando Pessoa. E eu estive a recolher algumas informações com os meus colegas de turma e eles disseram que preferiam que eu fizesse tipo cada poema, assim tipo de forma mais resumida, mas mencionasse todos aqueles que demos. E portanto eu vou resumir um bocado cada poema, vou lê-los e depois vou falar da estrutura interna e externa, da parte simbólica e tudo mais. Antes de começar o vídeo, gostava só de dizer também, tipo, eu escrevi um artigo para a Uniária. O primeiro foi escrevi dois. O primeiro foi um poemazito sobre a mudança de curso e o segundo foi um mais sério sobre os cursos de educação grátis. Ou seja, esta cena dos chumos do nono ano, porque é que Portugal está como está a nível de educação, as faltas disciplinares, etc. Portanto, vou deixar o link na descrição, quem quiser ir ver eu agradeço. E se me puderem dar opiniões, isso também é sempre bom. Agora, vamos ao vídeo. Então, a mensagem de Fernando Pessoa é uma obra epolírica, vem de epopeia e lírica. Epopeia é aquilo que tendencialmente exalta o culto de um herói esse que foi uma figura histórica imaginária ou real e que fez coisas magníficas. Por exemplo, temos o caso do Ulisses, que eu acho que é um dos mais conhecidos nas epopeias, temos o caso de Vasco da Gama, que fez a travessia até à Índia por mar. Temos este tipo de pessoas que são elevados a heróis, que são elevados a mais que humanos, pessoas que ficaram eternizadas nas histórias por algo que fizeram ou pelos valores que representaram. Neste caso é uma obra epolírica que, portanto, a parte lírica será, porque ele às vezes reflete mais um bocado, ele às vezes é mais emocional, como está a falar de Portugal e como ele tem um amor por Portugal, acaba por se tornar mais reflexivo. E vamos saber também, por exemplo, os poemas líricos, e neste caso as partes líricas da obra, tem é o facto de cada poema ter um valor só por si, ou seja, se nós lermos um poema ele pode ter um significado descolado do resto da obra, embora enquanto epopeia toda a obra seja uma. Temos o uso de vários símbolos, ou seja, a parte lírica envolve-nos muito mais para os sentimentos e os sentimentos funcionam por símbolos. Ou seja, nós temos, por exemplo, a casa transmite-nos imediatamente o sentimento de pertença, de estarmos protegidos, de estarmos bem e de estarmos quentes, pronto, esse tipo de coisas. Temos também, por exemplo, o cabo bujador. O que é que o cabo bujador significa? É só um pedaço de terra. Significa a força do povo português, a coragem de nos aventurarmos e de passarmos aquilo que parece impossível. Portanto, o cabo bujador será o desconhecido e tudo o que o cabo bujador significa para nós será o facto de que nós nos atiramos ao desconhecido e conseguimos vencer. Portanto, vão ser muito à base de símbolos. E temos também a subjetividade, ou seja, se é lírico, se é emocional, vai partir muito da própria pessoa, neste caso Fernando Pessoa, do poeta, e vai mostrar muito a primeira pessoa, do eu penso, eu escrevo isto à beira-mágoa, eu sinto-me assim, pronto, cenas do género. A parte da epopeia tem um bocado de narração na terceira pessoa, ou seja, está a falar deles, neste caso eles, o povo português, e ele às vezes passa para nós porque também faz parte, e depois também fala por exemplo, Dom Sebastião, do Infante Dom Henrique, etc. Fala também de Deus, porque como é uma componente da epopeia, é que nós somos escolhidos pelos deuses, é que nós temos uma missão e isso vai dar ao caráter messiânico desta obra. Ou seja, o povo português não é só um povo, o povo português não é só um povo que se atreveu, o povo português é um povo que se atreveu porque era a sua missão perante Deus. Deus escolheu o povo português e disse: vocês estão destinados a grandes coisas e, portanto, vamos lá pôr as mãos à obra, vamos lá fazer isto. O que depois vem a ser concretizado por Fernando Pessoa com Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E portanto, vocês já estudaram isto, saberão que o sonho é também uma parte super importante, vamos lá chegar. Então, isto acaba por se refletir no brasão, ar português e encoberto. Vamos ver só rapidamente o que é o brasão. O brasão acaba por ser aquilo que nos define, a nossa identidade. Quem é Portugal, como é que chegou cá. Então ele vai contar a história de como nos formamos, quem é que nos formou pela positiva, quem é que nos formou, apesar de ter fracassado, porque sonhou e porque fez o que achava melhor, acabou por conseguir um Portugal melhor no fim de tudo. Depois fala também daquilo que nos preparou para a nossa epopeia, ou seja, o timbre, por exemplo, fala da cabeça e das asas do grifo, que foram aqueles que prepararam o Império Náutico Português para podermos ir à descoberta. Portanto, depois temos o mar português, que é a própria vida, a epopeia, aquilo que nós realmente vivemos e fomos grandes. Tem vários poemas de partes importantes, apesar de no fim começar a ficar um bocado já a declinar, para levar ao fim, ao último ponto, que é o encoberto. O encoberto é o nome de Dom Sebastião, é um dos nomes que se dá a Dom Sebastião, no sentido de que nós já decaímos, nós desaparecemos, nós morremos em batalha, mas talvez um dia voltemos, talvez um dia sejamos um novo império, o quinto império. E portanto vamos lá ver rapidamente quais são as epígrafes.
A primeira epígrafe, ou seja, a epígrafe da primeira parte, é guerra sem guerra, e isto significa que é uma guerra através do sonho, não são as armas convencionais. É uma guerra de acreditar, uma guerra de lutar por algo imaterial, porque é no fundo isso que o Quinto Império vai ser um dia, talvez, segundo Fernando Pessoa. É um império cultural e espiritual que nós conseguimos não através das armas convencionais, espadas, pistolas, escudos, barcos, nós vamos consegui-lo através do poder intelectual e do poder espiritual. Depois, a segunda epígrafe é a Posse do Mar, e acaba por contar então os descobrimentos desde a sua idealização, ainda na parte do grifo, do timbre, que é na primeira parte, mas depois também todo o processo em que isso aconteceu durante a segunda parte. E temos também a terceira epígrafe, que é Paz nas Alturas, ou seja, o encoberto Paz nas Alturas, que é a premonição de um quinto império através do mito sebastianista, ou seja, ele acredita que Dom Sebastião vai voltar, não um real Dom Sebastião, mas sim alguém que acaba por nos salvar e levar a bom rumo, uma pessoa que vai pegar em Portugal e vai dizer, aí olha, nós temos potencial, nós vamos, e vai conseguir guiar as pessoas. Fernando Pessoa acreditava um bocado que ia ser ele e que ia conseguir ser ele, tanto que na parte dos avisos, isto posso dizer já, ele fala, por exemplo, primeiro aviso, o Bandarra. O Bandarra foi aquele que primeiro preconizou o regresso de Dom Sebastião. Depois temos o Padre António Vieira, que foi o primeiro a falar do Quinto Império. Aquele que disse que Portugal ia conseguir dominar o mundo, mas guiar o mundo através de um império espiritual e material. E depois temos o último aviso, que é escrevo o meu livro à beira-mágoa. Ou seja, os outros dois têm o nome de quem falou. Este não tem um nome, então acabamos por ver que escrevo, é tipo, eu escrevo, eu Fernando Pessoa, e eu é que sou o próximo profeta. E portanto, tal como isto é uma obra messiânica, tem que ter um profeta e ele acha que é ele próprio. Depois temos também, então, os tempos que acabam por ser o que é que se está a passar, porque é que nós estamos em nevoeiro e como é que vamos sair daqui. Tipo, o Fernando Pessoa acaba por dizer um dos poemas, já vamos chegar lá, em que eu sei que há uma hora, mas não sei qual é a hora. E pronto, e ele acaba depois a obra a dizer que é agora a hora. Afinal, não foi, porque não estamos no Quinto Império, mas pronto, é assim que isto vai. A Europa está a fitar, ou seja, a Europa está a olhar para algum lado e aqui diz-nos com os olhos gregos, com os cotovelos ali, os cabelos românticos. Românticos indica tipo Inglaterra e Alemanha, porque é de lá que foi o romantismo. Temos também, pronto, o rosto, que é a cara, que é Portugal, ou seja, a missão cabe a Portugal. E temos o futuro do seu passado. O que é que isso significa? Significa que a Europa já foi grande, foi um dos impérios, assim como Grécia e Roma e a cristandade. Portanto, a Europa foi um dos impérios e agora está caída, agora está decadente. Cabe a Portugal trazer um novo império de ordem espiritual e cultural que salve disto. E pronto, então ele diz que Portugal é predestinado a uma missão pelo estatuto de potência civilizadora de que já usufruiu, ou seja, o futuro do nosso passado. O nosso passado foi nós pegarmos nos nossos barquinhos, irmos dar a volta à África, a volta ao Brasil também um bocado, e pronto, às Índias. Então, o que nós fizemos? Nós civilizamos, nós ensinamos, nós passamos a mensagem da nossa fé cristã a vários povos. Agora, nós temos, em honra desse passado, em honra desse potencial que mostramos que temos que voltar a fazer o mesmo, mas mais a nível espiritual e de guiar a Europa. Agora vamos passar a analisar os poemas e eu vou fazer isto mais ou menos rápido, portanto convém que tenham os vossos livros à vossa frente com os poemas para poderem ir folheando à medida que eu vou explicando e se quiserem fazer pausas e sublinhar, etc. Porque isto basicamente são os apontamentos que eu tiro nas aulas das coisas que eu acho que só por si sintetizam o poema. Agora, obviamente, para vos ajudar na interpretação, convém que consigam ver porque é que eu escrevi isto a partir do que está lá no poema para poderem perceber vocês. Então, o primeiro poema que nós estudamos foi o dos Castelos. E basicamente ele diz-nos que a Europa está caída, está decadente e é personificada. Ou seja, depois temos também Ulisses. E o Ulisses, teoricamente, foi quem encontrou e fundou a cidade de Lisboa. Chamava-se inicialmente Olíssico. Portanto, o que é que o poema de Ulisses nos diz? Ele começa por dizer: o mito é o nada que é tudo. E portanto isto é uma frase muito, muito difícil de compreender, pelo menos foi na minha turma, e isto aqui acaba por se resumir em: o mito é algo que não tem uma essência concreta, ou seja, o mito não é palpável, o mito é uma história e nem sequer sabe se essa história é completamente verdadeira. Portanto, o mito é uma coisa duvidável, mas enquanto é duvidável nós podemos dar-lhe alguma crença, e a partir do momento em que damos essa crença estamos a torná-la cada vez mais real. E ele acaba por dizer aqui que o próprio Jesus Cristo, o próprio mito da cristandade, não é nada mais do que isso, é um mito. E portanto, a partir da crença que lhe demos, tornou-se em todo o império que foi.
Portanto, o mito é nada, que é tudo, ou seja, que passa a tudo, que não sendo uma coisa que existe concretamente, consegue representar tudo para a vida de umas pessoas, tudo para uma cultura, e portanto o mito é essencial à vida. Então ele diz-nos, torna-se real na consciência coletiva, ou seja, todos acreditamos, todos temos essa memória, e é um arquétipo, ou seja, mesmo que o mito não tenha a essência concreta, ele tem um valor, ele tem tipo valores que nos transmite, tem princípios, tem ideias que nos transmite. O próprio Sol é dinamizado e utilizado como uma metáfora para Cristo, que está como uma perífrase paradoxal, ou seja, vivo e desnudo, o corpo morto de Deus. Portanto, existem aqui muitos recursos específicos para ele tentar dar esta ênfase de que o mito é algo complexo e que, não sendo nada concreto, consegue ser tudo tipo, na mente das pessoas que nós lhes damos a tal crença. E ele diz-nos que o poema é organizado, primeiro tem a tese, ele primeiro diz o mito é nada que é tudo, isto é assim, depois ele argumenta, e ele diz que este que aqui aportou foi por não ter existido, sem existir nos bastou, ou seja, exatamente porque ele não é real, ou porque não é de história fixa e certa, exatamente por haver essa dúvida, é que ele foi tão importante para nós, porque esse mito coletivo dá-nos sempre inspiração. E depois ele acaba por fazer a conclusão, como se fosse tipo um argumento dedutivo tudo isto. Assim a lenda se escolhe entrar na realidade e, portanto, fecunda. Ou seja, o mito, aos poucos, com crenças, com o repetir da história, com a memória a passar de geração em geração, o mito acaba por se tornar realidade. Depois temos Dom Sebastião, rei de Portugal, e este é um dos mais importantes, porque este é um dos poemas em que Fernando Pessoa nos diz porque é que o mito dá sentido à vida, porque é que o mito é indispensável. Então, ele diz-nos, os mitos são eternamente vivos, além da vida, ou seja, mesmo depois da morte, eles conseguem manter vivos. E isto aqui eu citei, por exemplo, ficou-me o ser que houve, não o que há. Ou seja, o que há agora de Dom Sebastião? Tipo, cinzas, se calhar já as cinzas se separaram, já estão debaixo da terra e tal. Portanto, Dom Sebastião já não existe enquanto um corpo físico, enquanto uma pessoa. Mas aquilo que existiu eternizou-se, ou seja, aquilo que ele representou, a vontade de conquistar, a vontade de aumentar o império, a vontade de expandir a fé, o sonho que ele teve, ou seja, ele diz louco sim, louco porque quis grandeza. Portanto, ele sonhou e isso é que se eternizou na história. Por isso é que há todo um mito na história dele, de apesar de ele ter fracassado, vai voltar e vai nos tornar grandes. Portanto, o mito, Fernando Pessoa acaba por justificar que sem mito nós somos apenas uma besta sadia, um cadáver adiado que procria. Ou seja, reduz-nos à condição de animais, que no fundo é aquilo que nós somos. Nós somos tipo animais, e qual é o sentido da vida para um animal irracional? É tipo viver, reproduzir, morrer e tipo dar continuidade à espécie. Portanto, nós enquanto animais somos só isso, e o mito, para Fernando Pessoa, é aquilo que nos dá um sentido, é aquilo que nos dá vontade de viver e de continuar a fazer coisas que não, tipo, reproduzir e morrer. Portanto, Dom Sebastião é mais ou menos isto. Ele diz que o Dom Sebastião foi importante exatamente porque quis grandeza, e este poema está contado na primeira pessoa. Está contado na primeira pessoa não só porque é um bocado lírico também, mas especialmente porque Fernando Pessoa, pronto, isso é o que se interpreta, não é? Quer dar a ideia de que Dom Sebastião é eterno e, portanto, ele está vivo na consciência coletiva e tão vivo está que ele está a falar connosco. E pronto, por Dom Sebastião é tudo. Ele basicamente tinha uma missão dada por Deus, que é a missão que Portugal tem, e ele tentou cumpri-la. Ou seja, logo sim, porque quis grandeza, que a sorte não dá. Ou seja, apesar de não ter conseguido, apesar de ter fracassado, ele tentou cumprir a sua missão e por isso eternizou-se. Agora já na parte do grifo, portanto, na parte dos... I don't even know, do timbre, em que ele fala das asas do grifo, daquilo que nos permitiu saltar para a expansão da epopeia portuguesa dos descobrimentos. Ele acaba por nos dar, Fernando Pessoa, ele diz-nos, o mito é importante, o mito é o que nos transforma de animais irracionais para seres humanos heróis. Isso é o que o mito faz. Então como é que nós atingimos o mito? Qual é a receita? Como é que se constrói o mito? Ele diz-nos que Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Ou seja, primeiro existe a vontade divina de que algo seja realizado, existe essa missão. O homem toma conhecimento dessa missão através do sonho, e por isso é que devemos sempre seguir o nosso sonho, porque é a vontade divina, e a obra nasce, ou seja, acaba por se concretizar. Esta é a receita para o mito, e nós temos, por exemplo, ele diz-nos, Deus quis que a Terra fosse uma, ou seja, que a Terra estivesse unida, e Portugal, sonhou com isso. O infante Dom Henrique apanhou esse sinal e começou a construir a escola náutica e tal. Já deve ter pensado aqui atrás, não sei.
E portanto, ele deu-nos isto, e agora ele diz-nos: falta a obra nascer, falta cumprir-se Portugal. E agora, isto tem duas interpretações. Nós podemos indicar que já existiu, porque Portugal teve o Império Marinho, teve o Império dos Mares, então aí o mito concretizou-se todo, mas há uma outra forma de interpretação que é: ok, esse Império caiu, o Império Marítimo e Territorial caiu, com Alcácer Quibir e Dom Sebastião desaparecido, mas quer-se o quinto império, que é espiritual e cultural, ou seja, novamente temos esta missão, novamente há um sinal que nos diz: ok, sonhem e façam. Portanto, isto é o que nos passa com Dom Henrique, com Dom Infante, Dom Henrique, e portanto agora passamos então para a parte do mar português, em que ele nos preparou para isto. Agora vamos viver o mar português e vamos ver o que é que se passa. Então agora temos o poema Mar Português, e ele diz-nos, isto aqui está dividido em 12 estrofes, e é importante perceber porque este poema, sendo uma epopeia lírica, sendo uma epopeia especialmente, vai se relacionar também com a obra de Camões, com os Lusíadas. E Fernando Pessoa tinha esse objetivo de dizer, de querer ser o Supra Camões, ou seja, aquele que lhe deu sucessão, aquele que continuou e que foi ligeiramente melhor. Portanto, ele acaba por fazer esta ligação aos Lusíadas, e a primeira estrofe diz-nos: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Ou seja, esta primeira estrofe é bastante negativa, bastante triste, diz-nos aquilo que foi o esforço e o custo de Portugal para conseguir este império, o que é que tivemos que sacrificar para alcançar este sonho, e acaba por fazer ligação então com as despedidas de Belém, porque eram as mulheres a chorar, as famílias a serem separadas, os homens a tentar não olhar para trás, porque sabiam que se olhassem para trás iam querer ficar. Pronto, então faz referência a esse episódio. E depois temos a segunda parte: valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bujador, tem que passar além da dor. Deus ao mar e o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, este agora, para quem não percebeu ainda, faz referência à Ilha dos Amores, ou seja, a primeira parte foi o custo deste sonho, e agora foi a recompensa. Ou seja, na Ilha dos Amores os portugueses foram recompensados por Vênus, com as ninfas, ou seja, eles tornaram-se tipo semideuses, eles alcançaram um patamar superior e viram também o oráculo, e viram também coisas tipo superiores do mundo, ou seja, ganharam um conhecimento que era mais do que aquele que os comuns mortais tinham. Então ele aqui diz, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E também a parte de o mar tem o perigo e o abismo, essas cenas todas, mas nele é que espelhou o céu, ou seja, temos que navegar naquilo que é mais difícil, temos que passar todo esse desconforto, todo esse perigo, para conseguirmos de facto estar refletidos no céu, para conseguirmos de facto ser superiores, para nos eternizarmos, para sermos mito. E portanto, esta é a parte do mar português. Isto aqui, se vos calhar no exame, tentem fazer também uma referência a Lusíadas, porque é sempre importante, e no fim isto é justificar que esta epopeia portuguesa no mar teve custos, mas valeu a pena porque a recompensa foi maior. O poema da última nau já é um bocado mais avançado, se forem ver todos os poemas que existem, mas no programa só se tem para dar para aí 6 ou 8 ou lá quanto é que são. Portanto, isto aqui foi tudo aos saltos. Eles escolheram aqueles que achavam mais importantes para termos a compreensão da obra. A última nau fala do rei Dom Sebastião e simboliza a sua perda e o fim do Império. Ou seja, foi a partir desse momento que nós começamos a perder. Primeiro perdemos a independência para a dinastia filipina, depois começámos a perder também as colónias, as colónias começaram a lutar de volta, o Brasil tornou-se um território mais autónomo, cenas assim. Portanto, neste aqui temos os presságios, o sol azíago na erma e entre os choros de ânsia e de pressa do mistério. Um período mais negro, mais conturbado da história, da parte de Portugal, e portanto ele também tem depois algumas interrogações retóricas. Ele pergunta: aportou? Voltará da sorte incerta que teve? Portanto, basicamente isto serve para criar a tal dúvida razoável do mito, em que devemos ter um bocado de resto e ele continuava a ter a mesma tecla para manter o mito vivo, de que um dia Dom Sebastião, ou o ideal sebastianista, irá voltar. Depois temos, por exemplo, também a dualidade do corpo. Já falei disso no outro poema, porque pronto, isto aqui é tudo... Tem vários poemas, tem 44 poemas, mas é tudo a mesma mensagem. É um trocadilho, sim. Mas pronto, ele já acabou por dizer que o corpo de Dom Sebastião morreu,
mas a alma continua a ser projetada, tipo, o espírito que ele teve continua a ser projetado no mito. Ou seja, aquilo que ele foi, o corpo, etc., já não está cá, mas aquilo que, pronto, que ele foi a nível de ideal continua vivo. E neste caso é exatamente a mesma coisa. Depois disso, ele profetiza também o Quinto Império. Ele diz que, apesar de Portugal estar cada vez mais letárgico e mais desarmado, isso só lhe dá mais vontade de lutar e de fazer o bem. E portanto ele profetiza que vai chegar o Quinto Império, que não tem tempo ou espaço, ou seja, é intemporal e é tipo, vai ser global, porque vai ser Portugal a guiar o mundo. E ele diz, não sei a hora, mas sei que é a hora. E depois também diz, ainda traz também a dúvida de trará o pendão ainda do Império, ou seja, tipo, será que vai ser um bocado daquilo que tivemos, o futuro do nosso passado. E pronto, depois temos o Quinto Império, o poema do Quinto Império, vamos lá ver como é que é. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer da asa faça até a mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz ter por vida a sepultura. Então, esta é a primeira parte do poema Quinto Império. Ele está dividido nas duas primeiras estrofes, depois a terceira é só uma parte por si, e a última tem tipo, as últimas duas estrofes são a última parte. Portanto, nesta primeira parte, o que ele nos diz? Que é triste, que é lamentável e que tipo, não tem significado a vida das pessoas que não arriscam, das pessoas que não sonham ou que não perseguem o sonho tipo, até ao fim. Ou seja, quem fica em casa, confortável, no sossego, não tem sentido da vida e tudo o que faz é tipo viver, morrer. Tá, acabou. Portanto, é isso. Eras sobre eras se somem, no tempo em que eras bem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Então, basicamente, as eras foram passando, já vamos ver isto na última estrofe, já é mesmo tipo explícito sobre a mensagem. Pronto, as eras basicamente tipo vêm e vão, e tipo, é completamente irrelevante. E então isto diz-nos que ser descontente é ser homem. Ou seja, homem ou mulher, não é pessoal? Mas ser descontente é ser humano porque tipo, nós queremos sempre algo mais. Nós perdemos o nosso significado, perdemos a nossa vontade de fazer as coisas quando decidimos, ok, já chega, a minha vida por aqui está bem, agora posso tipo, ficar parado até ao fim. Ninguém tipo, sente isso, ou quem sente isso acaba por depois ser infeliz e voltar a tentar mudar as coisas. Portanto, que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Ou seja, as forças cegas são tipo o desconhecimento, são tipo ficar aborrecido, são tipo a falta de progresso, estagnação. Portanto, pela visão que a alma tem, ou seja, a visão que a alma tem deve ver além dessas trevas, deve enviar essas trevas embora, deve calá-las, deve mandá-las tipo, whatever. Porque a visão que a alma tem, o sonho, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nos possa tipo, sentir confortável, nos possa fazer sentir confortável. E depois a última parte. E assim, passados os 4 impérios, tempos do ser que sonhou, a terra será teatro do dia claro que no átrio da erma noite começou. Grécia, Roma, Cristandade, Europa. Os 4 se vão. Para onde vai toda a idade? Quem vem viver a verdade, que morreu Dom Sebastião. Então isto acaba por ser, basicamente, os 4 impérios, os outros 4 grandes, já passaram, sendo esses a Grécia, a Roma, a Cristandade e a Europa. Já todos foram, já todas essas eras se sumiram. E agora a Terra será teatro, a Terra será palco, a Terra verá acontecer o nascer de um novo dia, ou seja, a Europa está estagnada, portanto a erma noite começou e agora vem tipo o sol, vem a luz que os portugueses trazem e portanto ele pergunta quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião, ou seja, quem é que vai ser esse novo Dom Sebastião, quem é que vai guiar, e para ele é ele, não é? Mas como podemos ver, Fernando Pessoa morreu e ainda falta aparecer a tal pessoa. Portanto, o Quinto Império um dia virá, será nesta visão que a alma tem, ou seja, será através do sonho, será um império imaterial e cultural, como já dizia Padre António Vieira, por exemplo, e portanto é esse o Quinto Império que nos espera um dia. Sobre a mensagem, então, basicamente, é rever este vídeo, ler os poemas, porque tipo, isto é super complexo, mas no fundo as mensagens principais são que o mito é o que dá sentido à vida, e tipo, há poemas específicos, por exemplo, o Dom Sebastião, que explica isso muito bem, mas também temos que tipo, tentar encontrar essa mensagem em todos os outros. E temos também a importância do sonho, ou seja, o sonho é aquilo que nos permite ser o mito. O mito é constituído então por Deus quer, o homem sonha e a obra acontece,
Portanto, a parte central aqui é o sonho, é a parte em que nós sonhamos e nós seguimos esse sonho, portanto é outra das partes principais da mensagem. E portanto, pronto, é estudar isto, mas no geral, saber que é uma obra epolírica, saber o que é que isso constitui, saber que nós devemos alcançar o mito porque tipo, apenas o mito dá sentido à vida e só o mito português dá sentido à vida portuguesa, só o mito mundial dá sentido à vida mundial, etc. Portanto, saber também que o sonho é indispensável ao mito e por fim saber que o nosso sonho, a nossa obra que será feita no futuro, quando alguém chegar para nos guiar, que é o mito sebastianista e o caráter messiânico, pronto, quando isso chegar, nós vamos ter o quinto império que é de ordem espiritual e cultural. E isso pode ser comprovado, por exemplo, agora por estes versos de a visão que a alma tem e, portanto, às vezes falar no sonho. Portanto, estes últimos minutos agora do vídeo é um ótimo resumo se quiserem tipo, interiorizar, mas no geral recomendo que vejam o vídeo todo e tipo, que repitam e que tomem notas e que estudem os poemas, porque tipo, no fim é tudo isso que importa. Portanto, espero que tenham gostado. Novamente, tipo, agradecer por estarem a ver isto, partilhem com os vossos amigos. Eu vou deixar o tal artigo do Niária na descrição, porque é realmente importante sobre o nosso sistema de ensino e gostava que tipo, as pessoas tomassem consciência e também gostava de ter opiniões, porque vocês podem tipo, ainda complementar mais aquilo que eu já vi, porque eu não estou nas escolas todas, não é? Portanto, gostava das vossas opiniões, espero que tenham boa sorte na mensagem e nos testes de português. Qualquer cena, qualquer dúvida, mandem mensagem, comentem e é assim que funciona. Portanto, ótimo dia e adeus.